como você pode se tornar uma pessoa reconhecida naquilo que você faz? Como ser reconhecido por aquilo que você faz? Entre seus colegas, talvez entre a sua cidade, entre seu município, entre sua região, entre seu estado ou entre o seu país. Como é que você se torna reconhecido? E por último, obviamente, o que fazer para ganhar mais dinheiro? Como é que você pode ganhar mais dinheiro? Como você pode ganhar mais dinheiro? Então preste bem atenção, nós vamos desativar os comentários aqui e a gente vai começar a trabalhar, tá bom? Como sair da estagnação? Como ser reconhecido naquilo que você faz? Como ganhar mais dinheiro? Nós começamos ontem falando sobre, foi muito importante falar sobre propósito definido. Por quê? Porque esse é o ponto de partida. Para você sair da estagnação, quando você está estagnado, você está preso num lugar. Para você sair da estagnação, nós vamos ver lá na lei 6, você pode usar o princípio da imaginação. O que é o princípio da imaginação? Você pode estar no fundo do poço, mas você pode usar a imaginação e se imaginar fora do poço. E essa é a primeira criação, a criação mental. Sem essa criação, você dificilmente vai conseguir sair do poço. Então nós vimos ontem ampla e profundamente o conceito do propósito definido. E hoje nós vamos avançar, vamos falar sobre a segunda lei. A segunda lei, que é uma das coisas mais importantes e talvez uma das coisas mais complexas da vida. Veja bem, a segunda lei, ela se chama crie uma mente mestra. Forme uma mente mestra, ok? O que isso significa? Isso significa o seguinte, preste bem atenção. Uma vez que você definiu o seu propósito de vida, vamos supor, ontem de noite você definiu o seu propósito de vida. Esse é o primeiro passo, vamos supor que esse propósito de vida seja esse pilar. Então, uma vez que você definiu para onde você quer ir, ou qual a realidade que você quer criar, uma vez que você definiu esse propósito de vida, o que você precisa fazer? Você precisa agora criar uma mente mestra em torno desse propósito. O que seria isso? Criar uma mente mestra em torno desse propósito. Lembra que esse nosso programa, esse nosso curso gratuito aqui, ele é 100% prático. Então o que eu quero que você faça? Não só assista a aula. Eu quero que você acompanhe, que você escreva. Aliás, obrigado a todos e todas que gravaram vídeos. Muito legal. Movimento muito bonito. Não consegui... Só para você entender, o movimento foi tão legal que eu ia sortear um livro... Sortear não, foi um desafio. Eu ia disponibilizar um livro autografado das 16 leis... E eu disse, não, vamos escolher os 3 melhores, porque são muitos bons. E hoje no final eu vou fazer mais uma brincadeira com vocês. Mas voltando aqui para a questão da mente mestra. Então, vamos supor que isso aqui seja o seu propósito, tá? A lei número 1, eu quero que você vá memorizando essas leis. A lei número 1 diz para você criar um propósito. A lei número 2... ela dá um passo adiante e ela diz o seguinte, ok, agora que você tem um propósito, você precisa criar uma mente mestra em torno do propósito. O que é essa mente mestra? A mente mestra, ela é um princípio interessante, eu vou explicar isso, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, o que é que possibilita a realização do seu propósito? Nós vimos isso ontem de noite. A realização do seu propósito, ela é possibilitada pela, o quê? Pelo seu poder pessoal.
Então, o que acontece? Você traça um propósito, nós vimos isso ontem, eu quero retomar isso para você entender a mente mestra. Você traça um propósito, esse aqui é o seu propósito, e aí você começa a agir em torno desse propósito. Essa ação em torno desse propósito, ela cria um esforço organizado. O que é um esforço organizado? Você organiza o seu tempo, você organiza a sua energia, você organiza o capital, você começa a organizar o conhecimento, tudo no sentido de realizar esse propósito. Isso se chama um esforço organizado. Quando você não tem um propósito, você faz um esforço, mas esse esforço, ele é disperso. Ele não é um esforço organizado em torno de um ponto específico. Por isso, quando você não tem um propósito, o seu poder pessoal, ele geralmente é baixo. Porque o poder pessoal nasce desse esforço organizado. Então você precisa entender isso para entender o que é a mente mestra. Então preste bem atenção. Esforço organizado cria poder pessoal. O poder pessoal é o que vai te possibilitar a desenvolver o seu propósito. O que é a mente mestra? Esse poder, todo poder, na verdade, todo poder, ele acontece em dois níveis. No nível pessoal e no nível coletivo, tá? Então tem o poder pessoal e o poder coletivo. O poder pessoal é o teu poder, você desenvolve as suas competências, as suas habilidades, você desenvolve os seus dons, o seu talento em torno de um propósito. Isso é poder pessoal. Agora, o que é o poder coletivo? O poder coletivo é justamente a mente mestra. O que seria a mente mestra? A mente mestra é, uma vez que você define o seu propósito, você buscar a ajuda de uma ou mais pessoas que possam lhe ajudar na realização desse propósito. Se você analisar o esforço organizado, você pode ver que você pode chegar até um certo nível focado no seu esforço pessoal. Mas vamos supor que você queira construir uma empresa, você queira construir uma indústria ou até mesmo uma loja. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Então, poder pessoal é a coordenação do seu conhecimento e do seu esforço. Poder pessoal é a coordenação do seu conhecimento e do seu esforço em torno de um propósito. A mente mestra é a coordenação do conhecimento e do esforço entre duas ou mais pessoas em um estado de absoluta harmonia para a realização de um propósito. Vocês estão entendendo isso? Então, por isso que a mente mestra, ela é conhecida como a maior forma de poder humano. O que seria uma mente mestra? Uma mente mestra são 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas agindo todas numa única direção, num único ponto. Isso é uma mente mestra. Agora, essa mente mestra, ela precisa, preste bem atenção, ela precisa estar num estado de absoluta harmonia. Você não pode forçar ou comprar essas pessoas.
elas precisam estar todas alinhadas num mesmo propósito. E aí vem um pouco uma pergunta, mas por que cargas d'água? Outras pessoas iriam querer me ajudar no meu propósito. Elas não têm o propósito delas? Por que elas iam abrir mão do propósito delas e ajudar o meu propósito? Pois preste bem atenção. Um propósito, ele sempre tem uma missão, tá? Sempre existe uma missão por detrás do propósito. E as pessoas, elas, na verdade, elas não se interessam tanto pelo seu propósito, quanto pela missão que está por detrás do seu propósito. Por isso que você tem que ter muito claro o porquê você quer aquilo que você quer. E não importa. Pode ser comprar uma motocicleta, uma moto. Se a pessoa sabe por que você quer comprar uma moto, por que você quer comprar uma motocicleta, e se ela vê uma missão por detrás desse seu propósito, e se essa missão conecta com ela, ela vai te ajudar de alguma forma. Isso é incrível. Isso é extraordinário, isso é poderoso. Então, a mente mestra, ela é a união é a união de duas ou mais pessoas perfeitamente alinhadas num estado de absoluta harmonia, onde elas coordenam conhecimento e esforço para a realização de um propósito. Uau! Você entendeu? Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, tá? Nós estamos aqui num processo, e esse processo ele tem um objetivo. Esse processo tem o objetivo de te ajudar a sair da estagnação, a ser mais reconhecido no que tu faz, a ganhar mais dinheiro. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender, e por que muitas coisas que as pessoas falam por aí não funcionam? Porque você precisa entender que esse processo, ele se desenvolve em estágios, tá? E você não pode pular esses estágios. Então, o que acontece? Todos nós, vamos chamar isso aqui de maturidade. O que é maturidade? Você se tornar um profissional maduro, um profissional reconhecido. A maturidade, ela acontece em 3 níveis. Preste atenção, porque isso aqui vai te preparar para você entender uma das coisas mais importantes da sua vida. Então fique muito atento. O que acontece? Você vai entender agora muita coisa. Isso que eu vou te dizer é tremendo, é revolucionário. Mas preste atenção, porque isso não é o mais importante. O que eu vou dizer daqui a pouco é mais importante ainda. Então, o que acontece? Quais são os 3 estágios da maturidade? Primeiro estágio é o estágio da dependência. O segundo estágio é o estágio da independência. E o terceiro estágio é o estágio da interdependência. Se você não entender isso, você não vai entender muito da vida, tá? O que é o estágio da dependência? O estágio da dependência vamos chamar isso da filosofia do outro. O que significa? A premissa, o ponto de vista do outro. O que isso significa? Isso significa que você sempre responsabiliza o outro pela tua situação. Uma pessoa dependente, e vou te dizer, a maioria das pessoas vive no estado da dependência. O estado da dependência, ele sempre aponta o dedo para o outro. Quer dizer, o outro precisa me ajudar. O outro é o culpado. A culpa dos meus pais, a culpa do meu passado, a culpa do meu chefe, a culpa são dos meus colegas, a culpa é do governo, a culpa é da falta de oportunidades. Você sempre... Quando você vive no nível da dependência, você sempre responsabiliza uma outra pessoa, uma outra situação, uma outra condição pela sua situação.
Então, a estagnação, ela muitas vezes, ela acontece quando você está no nível da dependência. Uma pessoa que vive no nível da dependência, ela não para definir um propósito. E como ela não para definir um propósito, ela sempre fica culpando as outras pessoas. Ela não assume responsabilidade sobre sua vida. É aquilo que as pessoas chamam de processo de vitimização. Preste atenção, isso é muito comum. Isso é uma coisa tremendamente comum. O que é dependência? Não é você depender de uma outra pessoa, mas é você atribuir a responsabilidade para outra pessoa. A maioria de nós não depende de ninguém, mas a maioria de nós é dependente. Por quê? Porque nós apontamos o dedo para o marido, nós apontamos o dedo para o governo, nós apontamos o dedo para todo mundo, menos para nós. Nós não assumimos a responsabilidade. Responsabilidade do quê? De você definir, de você criar, de você desenhar, de você fazer o design da sua vida. E você sair desse estado de dependência. Você não está preso a ninguém, a nada. Nem a cidade, nem ao seu emprego, nem ao seu concurso que você passou. Você não está preso a nada, a ninguém. A responsabilidade, o que é responsabilidade? É a habilidade de dar respostas às situações, às pessoas e às condições. Sempre é tua, sempre é nossa, sempre é minha. Então, quando nós vivemos no nível da dependência, nós muitas vezes não percebemos que nós vivemos no nível da dependência. E a gente sempre tem uma desculpa, é sempre por causa do outro. É por causa dos clientes, é por causa da cidade, é por causa do carnaval, é por causa do Natal, é por causa das férias de fim de ano. Você sempre tem um argumento para dizer por que você não consegue fazer o que você deveria estar fazendo. A dependência é a cultura do outro, da circunstância, das coisas externas. Como é que você sai disso? Você sai disso assumindo a responsabilidade sobre sua vida. E na medida que você assume a responsabilidade, você assume a responsabilidade como? Criando um propósito. Não, eu vou sair daqui, eu vou avançar, eu não vou ficar aqui, eu não estou preso, eu vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a vida é minha, eu preciso dar as respostas da minha vida. Não é pelo fato do meu chefe não me pagar mais que eu não posso me desenvolver e procurar um outro emprego. Não é pelo fato de eu ter estudado a vida inteira, por exemplo, para ser uma professora, e de repente eu quero ser professora, mas o Estado não paga, a prefeitura não paga, o governo federal não paga, então eu estou preso na escola. Não, você pode começar a dar aula na internet, você pode ter alunos particulares, você pode abrir a sua própria escola, eu não sei. Mas tem algo que você pode fazer. E essa responsabilidade é sua, é minha. Então, sair do nível da dependência é justamente chamar essa responsabilidade. E você não precisa começar dizendo, eu vou criar uma escola, vou criar a maior universidade. Não, mas você pode começar dando aula particular no porão da sua casa ou na garagem da sua casa. Você começa ali, você diz assim, não, vou ter alguns alunos extras. Eu vou ganhar uma grana extra. Sábado de tarde, aula de reforço de química. Vou abrir um cursinho de vestibular para os alunos do segundo grau, para os alunos do ensino médio, do segundo ano, terceiro ano, que estão prestes a fazer uma prova de seleção de vestibular. Eu vou ensinar a eles ensinar esses alunos como escolher a profissão certa. Você tem alternativas. Mas você não sabe a minha situação, eu tenho 0 dinheiro. Não importa, se tu tem 0 dinheiro, começa a pensar em ganhar 100 a mais por semana, 200 a mais. Quando você ganha 200, você logo vai ganhar 400. Quando você ganha 400, você logo vai ganhar 800. Mas tem que começar. E esse começar é chamar a responsabilidade para você. E o que acontece quando você chama a responsabilidade? Quando você
exerce a primeira lei. O que acontece? A primeira lei, ela vai te tirar da dependência e vai te levar para onde? Para independência. E a maioria das pessoas sonha com independência. Ah, como eu queria ser independente. Eu quero a minha independência. E a independência é uma conquista extraordinária. Você sai da dependência e vai para a independência. A dependência é o paradigma, a cultura do outro. E o que é? Qual é o paradigma, qual a cultura da pessoa independente? Minha, meu. Ela diz o seguinte: eu faço, eu sou capaz, eu sou responsável, o mérito é meu, eu sei o que eu quero. Essa pessoa independente, ela chama a responsabilidade para ela. Então você já precisa desenvolver um certo nível de poder pessoal para sair do nível da dependência e para você entrar para o nível da independência. Agora eu sou independente. Mas você tem que entender que o verdadeiro sucesso, o sucesso duradouro, aquele sucesso extraordinário que você busca, ele não está no nível da independência. Você tem que subir mais um pouco para chegar no nível da interdependência. Qual é a cultura, a filosofia da interdependência? É nós. Juntos nós poderemos fazer, nós podemos mudar, nós podemos chamar essa responsabilidade para nós, nós podemos chegar a um acordo, nós podemos criar algo grandioso. E aí você sai do nível da independência e você entra para o nível da interdependência. E por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando isso porque isso aqui é a lei número 1, isso aqui é a lei número 2. A independência, ela só acontece quando você define um propósito e começa a agir no sentido desse propósito. Uma pessoa independente, ela pode viver a interdependência. Agora, preste bem atenção. Não existe interdependência entre pessoas dependentes. Uma pessoa dependente, ela não pode ser interdependente. Por quê? Porque falta a independência para ela. E muitas vezes nós vemos isso, a pessoa ela quer agir no nível da interdependência, ela quer fazer parte de um grupo, ela quer fazer parte de uma mente mestra, mas ela ainda não atingiu o nível da independência. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Esse exemplo eu até citei no livro. Suponha que você tenha 15 anos de idade, ok? Você tem 15 anos de idade, lá está você tem 15 anos de idade, e o seu sonho é ser guitarrista de uma banda famosa de rock and roll. Você é fã dessa banda e você tem 15 anos e você quer ser guitarrista dessa banda. E aí, no aniversário de 15 anos, você recebe sua primeira guitarra. Isso quer dizer que você nunca aprendeu a tocar a guitarra. O que acontece? Você tem 15 anos, você tem o propósito de ser guitarrista de uma banda famosa, mas você não sabe tocar guitarra. Você está no nível da dependência. Por quê? Porque você vai depender de outras pessoas para aprender a tocar guitarra. Alguém tem que te ensinar. Ah, mas eu olho no YouTube. Mas alguém colocou o vídeo no YouTube. Então você depende desse alguém. Se ele tirar o vídeo, você não tem aonde assistir. Então o que acontece? No nível da dependência, você está aprendendo a desenvolver um poder pessoal. Passaram 5 anos, passaram 3 anos, agora você sabe tocar guitarra como ninguém. Mas você nunca tocou numa banda. Então você tem um poder pessoal elevado. Mas isso é no nível da independência. Agora, o que você... Para participar dessa banda, você agora vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir, você vai ter que
ensaiar com essa banda para quê? Para que você possa criar sintonia com essas pessoas. Agora imagina se você quisesse tocar para essa banda famosa, se você ainda estiver no nível da dependência. Não funciona. Então por isso que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: você, para ter sucesso, você precisa andar com pessoas de sucesso. Ok, só que para andar com pessoas de sucesso, você tem que ter sucesso. É muito raro você conseguir andar com pessoas de sucesso. Você pode andar com seu pai, mas aí você anda com seu pai, não com pessoas de sucesso. Você pode andar com seu tio, mas aí você anda com seu tio, não com pessoas de sucesso. O que eu estou querendo dizer é que se você não tem um meio familiar bem sucedido, é muito difícil você estar no nível da dependência e você ter relações independentes. Isso é quase impossível. Então isso aqui você precisa entender, existem estágios, não adianta você querer pular esses estágios. Muitas pessoas falam para você: não, você tem que andar com pessoas ricas. Mas se você é pobre, como é que você vai andar com pessoas ricas? Existe um crescimento gradativo, existe algo que vai, é como uma criança pequena, ela começa a rastejar, ela começa a dar os primeiros passinhos, aí ela começa a caminhar pegando na mão, aí ela já para em pé pegando pegando em alguma coisa, no móvel, e aí de repente ela caminha, daí ela corre. É esse processo que você precisa visualizar. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quero que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Olhe bem no meu olho. Preste bem atenção. Você não é burro. Você não é burra. Você não é incapaz. Você não é uma pessoa que não tem valor. Você não é uma pessoa que não sabe fazer nada. Você não é uma pessoa que não serve para muita coisa. Você não é. Talvez o problema único que tenha sido é que você talvez nunca se deu em conta que você precisa sair do nível da dependência. Talvez você nunca pensou que você poderia definir um propósito, por menorzinho que ele fosse, e que você pudesse começar a fazer alguma coisinha diferente. Talvez você esteja olhando aqui e querendo pular estágio. Se você plantar, isso é uma lei, estamos falando de leis naturais, isso é uma lei, o plantio vem antes da colheita. Então você não pode querer colher onde você não plantou, e as pessoas te estimulam muitas vezes a isso. Você pode tudo o que você quer, mas você precisa obedecer às leis naturais, que diz o seguinte: existe um processo de crescimento gradativo. E entender isso é algo poderoso. Por quê? Porque senão, muitas vezes você se coloca para baixo. Muitas vezes você se reduz, você se diminui. Você olha para si, você pensa: eu não sei fazer nada, eu sou um inútil, eu sou uma inútil. Você não é. Deus não faz lixo. Você não é um lixo. Então o meu estímulo aqui é o seguinte: você pode, mas tenha paciência contigo. Curta o processo. É tão bom você sair do nível da dependência, é tão bom você chamar a responsabilidade para si, é tão bom você começar a fazer pequenas coisas hoje, pequenas coisas amanhã, todo dia pequenas coisas. É tão bom quanto fazer coisas grandes. Aliás, entenda, aquilo que eu falei ontem de noite, as coisas grandes não existem, isso é uma ilusão da mente. Aquilo que nós chamamos de coisas grandes é a soma de infinitas pequenas coisas. São as infinitas pequenas coisas que você faz no dia a dia que criam, que produzem as coisas grandes que você busca. Então, o que é a mente mestra? A mente mestra é isso, é você se unir com pessoas extraordinárias. Não,
é você se unir com pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito definido. E aí vem uma coisa importante. A mente mestra, ela não é uma coisa exclusiva de grandes líderes, de pessoas que têm muito dinheiro. A mente mestra, ela não é uma exclusividade de pessoas que têm muito conhecimento. A mente mestra está à disposição, a lei da mente mestra está à disposição de qualquer pessoa, por mais simples que você seja. Sempre vai ter pessoas no teu nível que estejam dispostas a se unir a você. Sempre. E o que acontece? Quando duas pessoas se juntam em torno de um propósito, a soma dessas duas pessoas dá 4, dá 5. Por que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, que a mente mestra, você juntar duas pessoas em torno de um propósito, duas mentes juntas, alinhadas em torno de um propósito, é mais do que a soma das duas mentes. Você está entendendo isso? Esse que é o poder, por isso que a força coletiva, ela é muito Eu vou usar um exemplo. Brasil e Alemanha, 7-1. Se você olhar, o Brasil tinha 11 jogadores, a Alemanha tinha 11 jogadores. Os jogadores do Brasil, eles eram tão bons quase como os jogadores da Alemanha. Só que o que acontece? Houve a quebra da mente mestra no time do Brasil e houve essa tremenda força que nasceu desses 11 jogadores. Então, esses 11 jogadores eram 11 jogadores que estavam jogando contra 11 jogadores do Brasil? Não, eram 11 jogadores contra 111 jogadores. E dali nasce o massacre. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a mente mestra, ela não é só... A mente mestra, ela não é só algo. A mente mestra não é só algo que você faz para tirar um proveitozinho. A mente mestra, ela é algo que você usa para ativar forças universais. Forças universais, as mesmas forças que quando, nas condições certas, criam a chuva, criam a tempestade, criam a enchente, sei lá o que, as coisas boas também. Então o que você precisa fazer? Você precisa entender que a mente mestra, aí você vai dizer, mas você não acabou de falar que você precisa estar no nível da dependência, sair do nível da dependência, mas preste atenção, em alguma coisa você já saiu do nível da dependência. E quando você só consegue criar uma mente mestra em torno de um propósito. Então, se você já definiu um propósito, você já saiu da dependência. Então, esse é o próximo passo. O próximo passo, a próxima lei, depois de definir um propósito, é você encontrar pessoas que estejam alinhadas a esse propósito. E aí vem uma sacada. A primeira mente mestra sempre deveria ser o marido e a mulher. Dentro de casa. Você começa a mente mestra, porque imagina tu querer montar um projeto e a sua mulher, o seu marido não te apoiar. Já acontece um atrito, um conflito. E esse conflito já começa a sugar a energia, o esforço, a atenção, o tempo que você iria colocar no seu propósito definido. Na realização dele, na criação do esforço organizado. Então isso é muito importante. E aí vem uma outra questão que eu até quero mostrar aqui para vocês, que é uma questão muito interessante. Aí no capítulo onde ele fala da mente mestra, ele diz o seguinte, tá? E eu concordo com isso, e amanhã nós vamos aprofundar isso, por isso amanhã é talvez a aula mais importante. O que ele diz? Ele diz assim, ó, se poder é conhecimento organizado,
Lembra que nós falamos que a mente mestra é a coordenação de esforço e de conhecimento em torno de um propósito? Aí ele diz o seguinte: quais são as fontes de conhecimento? E aí ele traz um termo aqui que é muito interessante, e amanhã nós vamos aprofundar isso. A inteligência infinita. Ele diz que o conhecimento pode vir da inteligência infinita, pode vir da experiência acumulada, ou pode vir da pesquisa e da experimentação. Experimentação e pesquisa, experiência acumulada e inteligência infinita. O que ele quer dizer que conhecimento pode vir da inteligência infinita? O que isso quer dizer? O que é a inteligência infinita? Se você pudesse tirar conhecimento da inteligência infinita, como seria isso? Você já parou para pensar sobre isso? Será que grandes pessoas, elas criam alianças com a inteligência infinita? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Se você é uma pessoa completamente sozinha, você não tem ninguém, você vive sozinho, e você tem um propósito definido, você tem um objetivo, você ainda pode criar uma mente mestra? Claro. Você pode até criar uma mente mestra comigo. Você pode criar uma mente mestra com o próprio Napoleon Hill. Você pode criar uma mente mestra com quem você quiser, com pessoas que já morreram 200, 300 anos. Quando você tem um propósito e você começa a estudar um livro, você está buscando conhecimento. O que é uma mente mestra? Uma mente mestra é a coordenação de esforço e de conhecimento na realização de um propósito. Então, assim, por muito tempo, eu não tinha verdadeiramente muitas pessoas na minha mente mestra que estavam vivas. Eu tinha pessoas que já tinham morrido, mas eu me envolvia tanto com essas pessoas, eu buscava tanto o conhecimento, tentando entender o modo de pensar, a maneira. Sócrates, por muito tempo, eu tinha uma mente mestra com Sócrates. Aprendendo tudo o que ele ensinava, entendendo tudo o que ele fazia, como ele pensava, qual era o método socrático dele. Depois eu procurei fazer uma mente mestra com Einstein. Eu estudava tudo, não a física do Einstein, nunca me interessei em física, mas eu estudava o modo dele pensar, o modo dele estudar, tudo aquilo eu pesquisava. Por quê? Porque era a coordenação de conhecimento em torno de um propósito, que era o meu propósito. Então isso é um tema fascinante. E muitas vezes a gente não se percebe nisso. Agora, o que acontece? Essas pessoas, elas precisam estar em perfeita harmonia. Então, o que é estar em perfeita harmonia? Você precisa estudar pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. Eu e você, pasme, provavelmente eu e você, nesse momento, estamos começando uma mente mestra. Por quê? Porque nós estamos alinhados no mesmo propósito. Por que você está aqui? Você está aqui porque você quer sair da estagnação. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu quero te ajudar a sair da estagnação. Por que você está aqui? Você está aqui porque você quer mais conhecimentos, porque você quer entender melhor o seu valor, você quer entender melhor o seu potencial, você quer desenvolver mais o seu potencial para colocar o seu potencial a serviço de outras pessoas e, com isso, no processo, ganhar mais dinheiro. E qual é o meu propósito? É exatamente alinhado com o seu, se você busca isso. Mas você pode, de repente, estar aí pensando, isso aí não sei o que, blá, 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 blá. Então não existe alinhamento. Você está criando atrito, você está conflitando, você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou querendo explicar o que é uma mente mestra, para você entender.
Então, o que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que você precisa começar a pensar hoje em termos de mente mestra em torno do seu propósito. E que essa mente mestra pode ser, muitas vezes, você buscar um autor que te ensine, que te estimule, que te faça pensar sobre aquilo que você quer. Se você quer aprender inglês, vai procurar um professor que te inspire a ensinar inglês, que te ensine inglês. Porque o propósito dele é ensinar, o teu propósito é aprender. E ali vem uma coisa muito importante para você saber sobre propósito definido. Propósito definido, ele não é feito com pessoas que têm o mesmo potencial. O propósito definido, ele é muito mais uma complementação de potenciais. Por exemplo, você pode ser muito bom em matemática, mas você é péssimo em gramática. Aí você procura alguém para formar uma mente mestra para compensar a tua fraqueza em gramática, tá? E provavelmente essa pessoa que é muito boa em gramática, talvez ela tenha deficiência em matemática. E ela diz, pô, vou me juntar com essa pessoa, por quê? Porque ela tem o que eu não tenho. E em contrapartida, eu vou dar o que ela tem. Então, se você é um bom contador, e eu sou uma pessoa que tem uma empresa boa, e você olha para minha empresa e você diz, poxa, eu acredito na missão dessa empresa, eu vou trabalhar para essa empresa. E eu vou olhar para esse contador e vou dizer, nossa, esse contador ele está muito alinhado comigo. Então eu quero que esse contador trabalhe na minha empresa. Então eu ajudo na realização do propósito dele, ele ajuda na realização do meu propósito. Agora, o que acontece se esse contador está insatisfeito, se ele reclama de mim, se ele diz que eu não pago direito? Ele não está em harmonia comigo e a mente mestra se quebra. Qual é a mente mestra mais famosa que nós podemos entender? Qual é a mente mestra mais famosa? Quem de vocês se arrisca a me dizer qual é a mente mestra mais famosa? Existe uma mente mestra super famosa. Qual foi a mente mestra mais famosa que já existiu? Eu vou dizer para você. A mente mestra mais famosa que já existiu foi Jesus e os apóstolos. Ali existia uma mente mestra. Eles tinham o mesmo propósito, eles andavam juntos em função do mesmo propósito. E quando essa mente mestra se desintegrou e acabou com tudo, quando uma pessoa se voltou contra as demais, quando uma pessoa quebrou esse vínculo de harmonia, a mente mestra se desintegrou. Estou dizendo assim, né? Jesus foi preso, os apóstolos tiveram que fugir e não sei o quê. Entendeu? Então, isso é só um exemplo, tá? Não leve isso muito a fundo. Mas essa questão da mente mestra, ela precisa começar dentro da sua casa, dentro do seu lar. O que isso significa? Você precisa buscar a união das pessoas mais próximas de você. E aí você pode construir essa mente mestra de várias maneiras, de várias formas. Só que para criar uma mente mestra, você precisa ser uma pessoa confiante. Ninguém vai querer criar uma mente mestra com uma pessoa que não confia em si mesmo. E como é que você consegue criar confiança em si mesmo? Isso é extraordinário. Isso é poderoso. Porque isso que nós vamos ver na nossa aula da manhã. Amanhã você vai aprender como você se tornar uma pessoa que confia em si. Porque se você confiar em si, os outros vão confiar em você. Você sempre precisa ser a primeira pessoa a apostar as fichas em você mesmo. Se você apostar as fichas em você mesmo, porque o mundo está carente de pessoas confiantes. E as pessoas adoram ver uma pessoa confiante em cena. Se você tem confiança, você nunca vai faltar seguidores para você.
As pessoas querem uma pessoa confiante por perto, porque isso faz ela ser mais confiante. Então, como é que você se torna uma pessoa confiante? Você se torna uma pessoa confiante estando presente na nossa aula de amanhã. E como eu falei antes, você está vendo que uma coisa vai encaixando nas outras. Falei no início da nossa aula que as 16 leis é um todo, é um corpo só. E só com essas duas leis que nós vimos hoje, só com a lei, hoje não, que nós vimos ontem e hoje, ontem nós falamos sobre propósito, hoje nós falamos sobre criar uma mente mestra em torno do propósito, você já faz chover no deserto. Você já se distancia de 70%, 80% das pessoas que não têm propósito e muito menos o esforço organizado em torno desse propósito. E o esforço organizado cria o seu nível de poder pessoal. E sempre que você tem um nível de poder pessoal, você usa esse poder pessoal para formar uma mente mestra com o poder pessoal de uma outra pessoa. Agora, se você não tem nenhum poder pessoal para oferecer, porque preste atenção, uma mente mestra, isso aqui é importante, tá? Uma mente mestra, ela acontece entre pessoas independentes. A relação entre uma pessoa independente e uma pessoa dependente não é uma mente mestra. Por quê? Porque se você depende da outra pessoa, não existe harmonia. Por quê? Porque você está aqui porque você depende. Você está aqui porque você depende. Se você pudesse, você não estaria. Então, não existe a harmonia em torno do propósito. Porque você está, porque você depende. Então, entender isso é importante. Entender isso é extraordinário. Entender essas 16 leis, se você conseguir, durante o ano de 2023, se você conseguir, em 2023, criar um esforço organizado, no ano 2000, o esforço organizado para incorporar essas 16 leis, para aplicar elas num certo grau, 2023 vai ser o ano para você. 2023 vai ser o ano. O ano em que você muda tudo. O ano em que você sai da estagnação, que você se torna reconhecido, o ano em que você vai ganhar mais dinheiro, porque tudo que você precisa é criar esse corpo. Esse corpo. E isso é uma coisa que vai, na medida que você vai aprendendo, na medida que você vai incorporando, na medida que você vai evoluindo, você vai se tornando um corpo muito forte, um corpo sólido, um corpo seguro, uma pessoa sem medo, uma pessoa sem insegurança, uma pessoa autêntica, uma pessoa que sabe o que quer. Você se torna um líder ao invés de um mero seguidor. Isso é isso que você busca? Se você quer transformar 2023 no ano, não basta ler. Aí quando a gente lê, essas coisas escapam. Você tem que estudar, você tem que, quer dizer, o seu propósito talvez, o propósito inicial talvez seja dedicar um período para incorporar essas leis naturais. Essas leis universais que foram testadas pelo tempo, pelas circunstâncias, mais de 100 anos as pessoas usam isso para criar poder pessoal e poder coletivo. Eu quero que você, como uma iniciativa, como sair dessa dependência, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você vá nos seus stories e que você conte para a sua audiência o que é uma mente mestra. O que é uma mente mestra? Vá lá, conta. Você pode pensar, olhe seus rascunhos e conte. Por quê? Porque se você começar a falar sobre essas coisas elas vão começar a tomar forma em você. A melhor forma de aprender é ensinar.
Então multiplique, fale para todo mundo, comece, vai sair torto, vai sair quadrado, mas é o começo. E amanhã eu vou sortear mais. Hoje eu sorteei 3 exemplares, os sorteados estão lá no feed. Amanhã eu vou sortear mais, não sei quantos, mas eu vou sortear. Sortear não, minha equipe vai escolher os melhores. Então capriche. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Não adianta você ficar só ouvindo. Você precisa escrever, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Todo dia nós estamos mandando atividades. Ontem mandamos 6 passos para você escrever, para você... e você tem que fazer isso. Eu já disse para você ter um caderno, você tem que fazer isso. E hoje você tem mais atividades lá. E assim você vai evoluindo, você vai se expandindo. E comece e traga mais pessoas para essas lives. Se está fazendo diferença para você, vai fazer diferença para essas pessoas. A iniciativa, a liderança começa assim. Você nunca vai receber aquilo que você não dá. Então dê a oportunidade para as pessoas. Fale com paixão, fale com entusiasmo. Que é assim que a gente cresce. Forte abraço. Amanhã, às 20h45, a gente está aí. Vamos trabalhar inteligência infinita, autoconfiança. Vai ser a melhor live até aqui. A melhor aula até aqui. Porque até aqui nós só vimos coisas externas. Propósito é externo, mente mestra externa. Amanhã nós vamos falar de você. Aí o bicho pega. Não se distraia, não se distraia. Amanhã é quinta-feira, o carnaval tá chegando. Não se distraia. 2023 vai ser o ano para você. Tamo junto. Forte abraço.